A gente fez agora um rapidíssimo esforço, né, nesse período do café, de tentar, com base nas falas e, enfim, das contribuições, tentar pensar um pouco em desafios e estratégias que a gente tem pela frente, né? Com relação aos comentários mais focados no relatório, enfim, de contribuições, né, com relação a que vocês deram, eu também já vou inserir tudo, porque a nossa ideia é que agora seja um momento de... Enfim, vocês podem abrir para o grupo, para vocês fazerem comentários, pode ser com relação ao relatório e tudo, mas que a gente tente já pensar numa ideia para, a partir daí, o que a gente pode fazer e quais são os nossos desafios e estratégias. Então, gente, eu acho que tanto a pesquisa como as falas todas traz uma série de elementos que nos obriga a aprofundar mais esse lugar das organizações da sociedade civil em teima, em fazer algo diferente em torno de um projeto de sociedade. A primeira, acho que o Silvio nos remete a um debate sobre o ambiente propício da ação política nossa, e eu faço a pergunta, que ambiente propício seria esse para nós atuarmos na sociedade? E a pergunta que me remete assim, qual o lugar que as ONGs ocupam no atual contexto para fazer esse diálogo com esse ambiente propício? Porque a história das ONGs, ela nasce sempre num ambiente adverso, de luta pelo pensamento diferente na sociedade. Então, essa é a história que nasceu as ONGs, especialmente as ONGs que nascem no campo nos anos 70, 80, que faz enfrentamento contra o regime militar. Então, é um ambiente muito adverso, mas que somava um conjunto de organizações do Estado brasileiro em torno de um projeto comum, em torno de uma luta comum. Então, o ambiente propício era aquilo que nos unificava para lutar pelo outro país, pela outra sociedade. E existia um leque de adversidade que nós fomos enfrentando, fazendo esse debate ao longo da história. Um outro debate que eu quero trazer é, no atual contexto e na construção da história política das ONGs, faltou nessa história uma certa visibilidade da nossa ação ao longo da nossa história. E ela passa a ser mais presente, a nossa visibilidade, ela passa a ser mais presente exatamente quando se iniciou o movimento de enfrentamento ou de denúncia à corrupção no Brasil. E é as ONGs que começa a ser ponto focal de denúncia de uso ilícito de recurso público. E aí, quando eu falo em ONGs, coloca todo mundo. Não é? E ela parte exatamente nessa relação com o governo brasileiro, com o Estado brasileiro, no uso do mau uso de recurso público. E aí começam as várias denúncias de todo o esquema da politicagem brasileira a usar as ONGs como forma de desviar recurso público, parte das ONGs. E então começam as CPIs no Brasil, né? As CPIs de combate à corrupção com o uso de recursos públicos, e somos nós, as ONGs, o principal foco, né? Desde o início. E aí começa a ter essa visibilidade. E nós fomos para a CPI dizendo quem somos, e que não seríamos nós, esse campo de organizações, que seríamos o culpado do desvio de recurso público. E fomos dizer ao Parlamento brasileiro que tínhamos uma trajetória diferente da construção histórica no Brasil. Então, começamos a perceber que era preciso ter mais visibilidade na sociedade e no Parlamento para nos reconhecer enquanto sujeitos na sociedade. Então, foram 2 ou 3 CPIs que era preciso desmascarar a lógica de uso de recurso público como a lógica de desvio por parte dos ONGs. E o próprio Estado brasileiro também usou esse mecanismo para nos fragilizar na sociedade. Então, há pouco tempo, era comum todo mundo nos acusar que todos eram ricos por uso de recurso público, e tínhamos bons salários por uso de recurso público.
para desmistificar isso, foi um bom tempo para, inclusive, dizer que nem, ao se falar de ONGs, não se fala tudo de uma forma igual. Tem ONGs e ONGs. Então, o meu debate a partir daí é que começamos a ter uma maior visibilidade pública e dar o arcabouço necessário de debate sobre o marco regulatório. E mesmo com problemas, mas eu acho que foi possível avançar na perspectiva de reconhecimento e de um ambiente favorável para esse debate de legitimação do nosso trabalho. Para mim, a grande reflexão hoje que temos que avançar é essa visibilidade da nossa ação pública e essa relação com o Estado brasileiro, que ainda é muito pouco visível. Então, é nesse aspecto que eu trago a reflexão de que qual o lugar que as ONGs ocupam no atual cenário político brasileiro e que ambiente propício a gente busca para garantir a nossa estabilidade. Eu acho que dentro dessa chamada, a gente chama de uma certa crise, né, das instituições em função de todo esse histórico que a gente já sabe, que está na pesquisa inclusive, né, dessas organizações mais antigas, tradicionais, que nasceram lá na era da ditadura militar, enfim, que depois passaram pela cooperação internacional e que hoje se encontram aqui discutindo, enfim, como fazer a questão da sustentabilidade, como fazer a questão, né, de se colocar, enfim, na sociedade, qual é o seu papel, enfim. No meio não, mais recentemente, né, eu diria que existe uma grande gama de entidades ainda não, mas de movimentos que estão nesse item aí muito abaixo de qualquer tipo de institucionalidade formal, legal, né, que se organizam nas comunidades, por exemplo, aqui no Morro da Cruz, que é a comunidade onde eu moro e trabalho há algum tempo também, tenho um contato ali, alguns projetos que a gente trabalhou ali também, enquanto o campo, inclusive, que participou num período apoiando, enfim, tem, eu diria assim, pelo menos 5 ou 6 grupos distintos, que se conectam, conhecidos, atuantes na comunidade, e que são, de modo geral, grupos de jovens que têm iniciativas, geralmente com recorte cultural, o hip hop, por exemplo, é um deles, né? São coletivos de grupos populares e que estão abaixo de qualquer conhecimento acerca de qualquer legislação que possa existir, e que muitas vezes vêm buscar algum tipo de informação, né, para nos apoio no sentido de como a gente consegue fazer isso, aquilo, e que estão incidindo ali, que estão atuando. E aí a gente também tem essa preocupação, mas o Brasil passou nesses últimos 10, 12 anos um processo de avanço nas políticas sociais, né, no enfrentamento à pobreza, mas também não conseguimos avançar no processo de educação, de politização desses grupos, enfim. De alguma forma, eles estão sendo, antes de serem politizados, mas cooptados por outras iniciativas e outras tendências, vamos dizer assim, para não dizer até partidos políticos, porque de alguma forma eu acho que aí entra a questão da BONG, e esse processo a gente está vendo um pouco também, né, Helder, a Renata está aí, na mobilização para esses cursos que a gente tem feito. Né, o último que aconteceu, por exemplo, sobre comunicação, sobre, enfim, a dificuldade de mobilizar as organizações para participar de um curso, de graça, inclusive. E muitos pequenos grupos como esses, que demonstraram interesse, que não tinham condições de sequer participar porque eles não tinham qualquer formalidade para irem participar enquanto um grupo constituído, mas que tem, de fato, uma prática, uma ação coletiva, organizada popularmente, informalmente, e que, se eles estão abaixo dessa institucionalidade, eles estão abaixo também de poder acessar recursos, né, abaixo da possibilidade de acessar garantias de direitos que, inclusive, estão constituídos, né, e que nós, que temos uma certa organização, história e tal, temos dificuldade, imagine esses grupos. Então, também para dizer que talvez pudesse a própria BONG, enquanto uma associação de entidades, enfim, pensar, não só uma pesquisa, mas a partir de um estudo acerca disso, de talvez até mapear o quanto isso existe pelo Brasil, por exemplo, né, de alguma forma, e como é que a gente poderia também chegar lá, no sentido de ser um suporte, de ser um apoio,
de tentar, de alguma forma, qualificar essa ação que existe ali, que eles têm ali, né, de forma a, não digo institucionalizar, para tirar toda aquela ação popular, espontânea, bonita que existe, mas de dar a eles alguma luz no sentido de poder acessar direitos, garantias para aquilo que eles já têm. A incidência já existe ali, mas, né, eles estão assim meio que estão mais nesse aspecto, né, minha. Desde a fala da pesquisadora, chegando na fala dos comentadores, eu fiquei analisando, né, um processo de construção e foquei ali no não reconhecimento dos movimentos, né, a não institucionalidade dos sujeitos, né. Então, nesse sentido, eu atuo com políticas públicas de gênero, juventude e etnia. Então, quando a gente anda por esses setores da sociedade, a gente percebe que muitos não chegaram nem na ponta do iceberg do que a gente está discutindo aqui nessa manhã, né? E o hip hop, do movimento da onde eu faço parte, ele atua há muitos anos como a forma de sobrevivência de muitos jovens de comunidades, de periferias e morros do nosso país. Então, quando a gente chega num diagnóstico desses, né, um contexto totalmente desfavorável, e a pauta, que digamos que a partir do governo Lula começa a se discutir um plano de enfrentamento e de discussão do enfrentamento à violência que essas comunidades e as periferias brasileiras convivem, né? E chegamos num diagnóstico que, com gestores, muitas vezes eles não sabem nem por que estão sentados naquelas cadeiras, falando de tais políticas que são tão importantes para o setor onde a gente hoje está aqui representando, que é a sociedade civil, né? Então, de que forma que nós, que estamos aqui dialogando nessa manhã, entendemos um contexto tão complexo, sendo que também temos diálogos com segmentos internacionalmente representativos, que fazem a diferença no mundo e também não estão nesse contexto. É um processo de exclusão total, seja de mulheres, de negros, de jovens, de indígenas, e a gente senta diversas vezes com deputados, com todas as esferas de governo, e o processo é muito lento. Não é à toa que hoje a gente fala do extermínio da juventude negra e falamos da redução da menoridade penal. Então, quando se faz uma releitura de um cenário tão desfavorável, realmente é um desafio que para nós não é fácil. Nunca foi, nunca será. Mas a gente vai ter que reinventar uma alternativa que realmente represente, que seja legítimo, para que a gente consiga construir um olhar de resgate de um processo que está totalmente desgastado. Então, nesse sentido, essa análise ela é muito profunda, né? A gente entende que não deu para ser específica, né, na hora da pesquisa, porque é necessário, existem setores que demandaram muito para governos, demandaram muito para partidos, mas e aí? A gente conseguiu ter tempo de fazer um balanço? Será que as pessoas que se dizem nossas representantes entendem quais são as nossas representatividades e as nossas necessidades hoje, agora, já? São várias perguntas e, nesse sentido, também tem respostas, mas a gente vai precisar ter mais tempo para uma construção mais profunda e não sair para a rua para se dilacerar ali fora. Porque está muito difícil dialogar com esses setores, porque a gente lida com diversas adversidades, diversas situações que não atendem às necessidades que nesse momento agora, aqui na Maria da Conceição, ali na Bom Jesus, lá na Mário Quintana, lá na Restinga, acontece que são as mortes, as mortes, as mortes. E como que a gente tem um antídoto? Como que a gente constrói uma forma alternativa de realmente reapaixonar, de reconstruir políticas que ao longo desses anos foram construídas e ali fora, na esquina, já estão sendo destruídas novamente? Então, acho que é um desafio para todos nós,
né, independente da área política, social ou cultural, unir as nossas forças para esse cenário desfavorável que a gente encontra não só no Brasil, mas também em outros países. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Por muito tempo eu fiz liberdade de expressão por liberdade. Dentro da minha articulação, né, perambulando nesse tempo, assim, eu participei da Semana Acadêmica do SAJU, sobre a temática de violência policial, e a partir dali me articulei junto com a rede e faço parte dessa rede de assessoria jurídica, onde o Jacques estava recentemente ali no encontro do Erenaju, que é a rede de assessoria jurídica. A minha participação foi importante lá, porque eu sou oriundo do sistema, fui lá, mas também junto lá encontrei meninas que tipo hoje estão ocupando o espaço universitário ali, onde tipo a gente conseguiu colocar que a temática do próximo encontro seja extermínio e criminalização da juventude negra. E isso realmente tipo está acontecendo, a gente não poderia tipo perder a oportunidade, a gente conseguiu, se mobilizou e vai ser debatido isso. Então, quando a gente fala em investir em comunicação, quem investe na comunicação alternativa da Rádio Web, da Parresia? Quem? Aonde? Como? As pessoas não têm interesse. Quando tu fala em preso, mas eu não quero ajudar essa gente. Tá? E por enquanto a gente tiver esse viés e a gente receber essas informações, cara, não vai mudar nada. Tá entendendo? E tipo, debater essa parada do extermínio da juventude negra, a gente vai estar fazendo um brechó cultural, uma atividade autogestionária da fita do Fórum Social, que vai ter um seminário organizativo no sábado, e a gente colocou ali para chamar todo mundo ali para a Travessa dos Venezianos, para debater de forma informal, tá entendendo? Num espaço aberto. Porque que tipo às vezes acontece que o pessoal, mano, muito importante a tua fala, sabe, de ter essa representatividade, falar que o hip hop se articula e lá tem trabalho de base nas comunidades, mas o que muitas vezes acontece é que, tipo, quem está lá, tipo, dando alguma formação é alguém que tem, tipo, interesse político partidário, tá entendendo? E daí não leva a informação de como conseguir a verba, porque eu quero te usar, cara, tá entendendo? Eu preciso usar as imagens da tua comunidade. Então, tipo, nós cansamos de ser os bichinhos de laboratório, tá entendendo? E a gente tem pauta e a gente tem demanda. Então, hoje, um cara assim, como eu, né, tem tipo a oportunidade de conseguir reverter uma situação, ser indutado, e hoje está aí buscando alternativas para pessoas como nós, tá entendendo? E o que tipo acaba acontecendo? A realidade nossa, ela é de qualquer lugar, e existem presos políticos, como vamos supor o Mumiá, que está 34 anos preso por uma situação que a gente não sabe se é verídica ou não, de como ela foi montada. E isso o sistema carcerário está cheio. Então eu deixo isso como reflexão. A gente sabe que tem burocracia, a gente sabe que a gente tem todo um caminho a percorrer e a gente geralmente não consegue o apoio e muitas vezes somos deixados de lado. Eu acho que é isso. Me senti muito provocado a partir da fala do professor Jacques com relação a qual é a base teórica de abordagem nessa pesquisa. Então, acho que isso a gente precisa explicitar melhor na medida em que a pesquisa se propõe a ser analítica e não apenas descritiva. Se propõe a ser analítica e não apenas descritiva, precisaria deixar com maior precisão o que nós estamos falando em termos de análise. Ou se nós vamos realmente trabalhar apenas com uma compilação desses dados e, na linha do que se falava, um determinado retrato da situação. Mas se nós queremos ir para além do retrato, então nós precisamos trazer algumas categorias fortes de análise, como, por exemplo, a própria categoria de sociedade civil, que é que estamos entendendo a partir disso, e aí então toda a discussão em torno de sociedade civil como uma arena de disputa, como um espaço de afirmação de um determinado projeto de hegemonia e de disputa de hegemonia, ou se algo um pouco mais diversificado, amorfo, uma determinada quase que
personificação disso, como alguns teóricos levantam. Então, acho que a gente tem que definir isso. Se não é esse o desenho da pesquisa, ok, mas se a gente está se propondo a ter uma análise, uma leitura que seja mais analítica, acho que isso vai se fazer necessário. Eu vejo que aquela questão levantada por Silvio com relação à aderência da nossa agenda, e que depois o Mário retoma como uma questão de capacidade gerencial, não sei, a meu ver, parece que é muito mais do que capacidade de gestão. É muito mais do que isso. Não é apenas, inclusive, só uma questão de comunicação como ferramenta, mas de comunicação como estratégia e, querendo ou não, uma disputa de hegemonia na sociedade. Nós estamos falando o seguinte, que devemos gerar cada vez mais aderência em cima da nossa agenda. E, se eu não me engano, num dos nossos debates, alguém dizia: quem vai comprar a descriminalização do aborto? Que é uma pauta nossa como a BONG. Quem é que vai, objetivamente, enquanto no cenário que nós temos hoje da sociedade brasileira, bancar isso? Ou nessa agenda que já está colocada mais recentemente com relação à idade penal. Querendo ou não, ainda que nos estados tenha sido constituída diversas frentes, nós mesmos no estado do Pará estamos com uma frente bem ampla, né? As reuniões têm sido de um peso interessante, em torno de 100 pessoas, 80 organizações, mas querendo ou não, ainda que expressivo, é nós entre nós. O quanto nós vamos conseguir não apenas comunicar, mas disputar mentes e corações na sociedade para isso, é um outro patamar. Então, a meu ver, pena que o Mário não esteja aqui, é mais do que só uma questão de capacidade gerencial ou de uma questão de comunicação. É disputa de projeto, é disputa de hegemonia. E isso remete a pensar a questão de que sociedade civil nós estamos, então, falando. E nessa lógica, estamos dizendo, então, que o critério de relevância para essa agenda não é a mera aceitação massiva, né, de determinadas pautas, mas é realmente nós termos um processo que consiga fazer esse diálogo com o conjunto da sociedade, num processo mesmo de convencimento do que a gente propõe, do que a gente está colocando como pauta geral. Seria isso. A posição do André de se a gente está avançando ou está regredindo, né? Eu fico perplexa, porque acho que existe uma análise internacional, né, poderia, próprio Cívicos e do INCE, que existe um encurtamento do espaço da sociedade civil a nível planetário, né? Que eu tenho dúvida, porque eu acho que é difícil a gente avaliar isso, quer dizer, existe, certamente existe, acho que no Brasil também, mas ele pode ser um recuo reativo a um avanço que eu acho que a sociedade civil deu sem dúvida, e mesmo no plano internacional, quer dizer, você teve todo um avanço de movimentos cidadãos nos ciclos sociais da ONU e tal, e que de repente agora, opa, vocês estão falando demais, existe um avanço do setor empresarial querendo recuperar o domínio sobre essas instâncias de governança internacional, e eu acho que isso acontece nos países também, mas é difícil a gente saber se de fato o controle foi retomado e a gente volta para onde estava ou até atrás, ou se apenas vamos dizer, uma reação ao avanço que nós efetivamente demos. Acho que tenho dificuldade, talvez a gente precisasse de um recuo histórico maior para analisar, né? Mesmo com relação aos retrocessos que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Quer dizer, são retrocessos. A gente vê uma direita se reorganizando, a gente percebe que é em reação a avanços que nós fizemos. Agora, resta a nós saber quão sólidos foram esses avanços e se eles vão resistir, né? Com relação a essa coisa das organizações não institucionalizadas, eu acho importante, talvez, o relatório enfatizar muito que é uma sociedade civil diversa, que tem as entidades que prestam serviços, tem entidades que têm mais essa coisa da voz, vamos dizer, serem estruturas que estão relacionadas a movimentos sociais ou a defesa de causas, né, como os direitos humanos ou outros,
E existem esses grupos informais também, né, que fazem, às vezes, uma coisa mais na linha da prestação, mas que essa riqueza, e que existem organizações internacionais, eu acho que essa riqueza tem que ser defendida e que o marco legal, seja lá que for, tem que contemplar todas essas instituições, os pequenos grupos, de alguma forma, tem que ser todos reconhecidos e de alguma forma, fomentados, né? Eu acho que não temos uma boa sociedade civil se todos forem os grupos informais e mini-grupos informais, e nem se os organismos internacionais dominarem tudo, quer dizer, eu acho que o que tem valor na nossa sociedade é justamente sua diversidade. E com relação àquelas propostas, eu acho que esse conhecer o sistema de justiça ou o Congresso Nacional, eu acho que é pouco, eu acho que a gente tem que reforçar, e já como uma estratégia de incidência, né? Tanto essa ação mais em rede, integrando diversos segmentos da sociedade civil, quanto atuando nos diversos espaços, na disputa da opinião pública, através de uma comunicação de qual é o nosso papel e da importância, e também eu acho que incidir no legislativo. A gente teve uma vivência aí nesse tempo com trabalhar em cima dessa lei, que eu acho que talvez mais do que a lei em si ser um grande avanço como tal, mas ela é um avanço no sentido de que ela resultou de uma prática complexa, em que foram avanços e retrocessos e negociações, onde a gente aprendeu também a se fazer presente e entender como funciona essas forças políticas dentro do Congresso Nacional, porque realmente não é um conhecimento teórico, ele tem sempre regras implícitas, né, que a gente só está na prática política para compreender, né? E idem também para uma relação mais permanente com os poderes executivos, né? E nesse sentido, talvez um dos pontos mais interessantes dessa lei é essa autorização para que se criem conselhos, espaços, para a gente estar constantemente discutindo a relação, né, Estado-sociedade, porque isso é uma disputa política que tem que estar sendo dada ao longo do tempo, né? Então, quanto mais a gente conseguir ocupar esses espaços, melhor, né? Então, em princípio é isso que eu tinha de dizer. Eu vejo questões importantes que seria, como se fala Brasil, eu também vim com a expectativa do comparativo, né? Eu achei que nós já íamos discutir os outros países, né? Então eu também tenho um pouquinho essa questão. Então, o que eu acho que falta? Assim, talvez esteja e tem que explicitar. Do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, comparado com pré-85, ou seja, o nosso ambiente é hiper favorável para as organizações sociais. Ou seja, nós estamos vivendo e vivemos, do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, uma onda democrática. O ambiente formal ele é muito bom para a participação social, né? É possível, inclusive, formalmente se defender a ditadura. É possível, né? Como é possível defender a legalização da maconha, quer dizer, né? Do ponto de vista formal, legal, E aí eu acho uma coisa que eu acho que é importante, pelo menos na conjuntura, isso foi possível porque nós tínhamos, isso para mim é uma mudança de qualidade, nós tínhamos na sociedade brasileira um bloco democrático majoritário que ia do PSDB à esquerda do PT. Isso era um bloco, ou seja, era quase impossível tu ver alguém que a público defender um conceito da sociedade não democrática, indo do PSDB até setores do PP, dá para se dizer, né? E que permitiu toda esse embalo. A era Lula, a era Dilma, a partir de 2002, parte desses direitos formais materiais foram tentados ser transformados em direito real, né? E aí é que eu acho que quebrou essa lógica, porque quem defendia uma democracia só no formal, né, começou a se incomodar com a democracia real. Porque a democracia real começa a mexer nos privilégios, começa a mexer, né? E aí eu acho que isso é uma alteração de ambiente, que a gente ainda não, né? É uma alteração de ambiente. Hoje este bloco que defende a democracia não é um bloco majoritário. E antes, quem até pensava numa visão de sociedade não democrática, hoje se sente orgulhoso de defender isso. Ou seja, e esse bloco não é majoritário, e eu acho que ainda não é hegemônico, tanto que a Dilma foi eleita presidente, mas esse bloco ele cresce, e isso eu acho que mudou. Isso é uma mudança substancial. E dentro disso, que eu acho que é a parte que eu queria mais citar, que eu achei uma ausência, e aí eu não sei se discutiu e não se colocou, ou se não discutiu, a questão da criminalização das organizações dos movimentos sociais, entendeu? Eu acho que isso é
a coisa mais explícita que precisa se colocar num relatório desses. Ou seja, o nosso ambiente, há um certo tempo, e não é de hoje, né, é um ambiente de criminalização da luta popular. É o que está, tudo que é P, né? Pobre, preto, puta, popular, e agora os próximos também estão indo juntos, né? Quem é próximo também, né? E aí eu acho que a gente vive uma contradição, e eu acho que isso o professor Jacques colocou, que é o conceito da legalização. Porque para tu criminalizar alguém ilegal é muito mais difícil do que tu criminalizar alguém legal, né? Quando a gente não prestava contas, os caras tinham que correr atrás. Agora que a gente põe os nossos recibinhos, os nossos negocinhos, quer dizer, é muito fácil, né, tu pegar o mundo formal e a partir do mundo formal tu criminalizar do que do informal, né? Eu lembro que nós em Porto Alegre a vida inteira lutamos contra a legalização do orçamento participativo, né? Por quê? Porque para nós não era ir para o mundo formal, era nós perder poder popular. Eu não sei se é por aí, não sei aonde que a gente enxerga, às vezes, essa legalização como uma conquista, né? Eu acho que e tem essa apreensão também, né, com o nosso marco regulatório, porque o problema não é a lei, né? Depois que a lei vai para o mundo jurídico, a gente perde o controle sobre ela, né? E quem é contra nós usa ela contra nós. Então, mas assim, só para fechar, eu acho que essa coisa da criminalização, eu acho que ela tinha que aparecer de forma bem explícita, porque esse é um ambiente geral. E só para fechar também, a gente, um pouco na ideia do conceito que o colocou assim, eu acho que precisa ficar claro que nós estamos falando de um recorte de organizações, e organização social, movimento social é organização, né, do ponto de vista político. E quando a gente fala ali, a gente está falando mais das nossas ONGs, então, né, eu não sei se em algum momento não tem que separar. Eu acho que, pelas falas que eu escutei, a gente tem um consenso de que a gente está num contexto de redução de direitos e uma grande dificuldade de avançar na ampliação dos direitos e que isso tem um impacto direto nas populações que são marginalizadas e já são tradicionalmente colocadas em contextos de diferentes e diversas vulnerabilidades. E aí, quando eu estava escutando um pouco a Vera falar e o Amaury falar, que eu acho que tem muita pertinência, ao mesmo tempo eu acho que para uma ação e um processo de registro, a gente precisa fazer mais essa diferenciação do que é um marco legal, democrático, que nós estamos inseridos e que nos dá possibilidades de ações e um contexto político extremamente desfavorável. E aí eu acho que talvez quando a gente pensa o contexto político do Brasil hoje, essa palavra para mim, desfavorável, ela é uma palavra muito light, ela é uma palavra que realmente não dá conta de dizer o que a gente está sofrendo em termos de retrocesso e de repressão. Eu acho que eu sinto falta também, e talvez isso seja já pensando para frente, não exatamente para esse documento, da gente fazer um vínculo com a questão da política de participação social, que acho que é fundamental para a gente. A gente não pode fazer discussão de marco regulatório sem aprofundar mais a nossa percepção, o que a gente acha dessa política de participação social, porque aí tem a questão fundamental do ambiente favorável, que é quais são as instâncias que nos são dadas já, que conquistamos de participação social. E aí, gente, para nós, principalmente lá na ABONG Pernambuco, uma das grandes interrogações é a questão dos conselhos. Então, quando o Silvio trouxe o dado sobre a quantidade de conselhos, etc., acho que a gente precisa refletir sobre essa situação dos conselhos nesse contexto de participação social, porque, na verdade, as nossas organizações, enquanto organizações, também estão representadas nesses conselhos. Nesse momento, eu acho que eu senti um pouco de repetição nessa apresentação desse material, do que a gente já conhece. Eu acho que tem isso muito, né? Foi muito dado secundário e tal, mas eu acho que a gente tem que dar um passo, talvez para as estratégias, um passo além, que é, ao invés de dizer para a sociedade somente por que a nossa causa é importante, a gente já ter dados concretos. Eu conversava com o Silvio aqui na hora do intervalo, a gente ter dados concretos do que é que nós fizemos, não só no processo da construção e fortalecimento da democracia, mas, por exemplo, na produção e sistematização de tecnologias sociais, e aí vai de todas as áreas, desde a parte ambiental, desenvolvimento de técnicas agrícolas, etc., até
desenvolvimento de estratégias de gestão, porque, assim, eu acho que um dos problemas para a gente fazer determinadas afirmações, gente, é que esse escopo de sociedade civil que a gente pensou foi muito amplo. Então, eu, por exemplo, gostaria que a ABONG daqui para frente fizesse um esforço extra para a gente pensar nas organizações de defesa de direitos e de bens públicos, porque quando a gente fizer esse recorte, a gente vai ver, por exemplo, grandes avanços na área de produção e organização na nossa gestão, das nossas organizações. E qual é o impacto e qual é a inspiração que a gente tem produzido para a construção de políticas públicas, porque muitas políticas públicas que existem no país hoje foram construídas e consolidadas por nós, elas foram formalizadas, mas fomos nós que demos os pontapés. Então, assim, eu acho, para concluir, eu queria também sugerir que nas estratégias fosse acrescida aquilo que o Mário falou da FGV, que é nós precisamos visibilizar internacionalmente o que é que está acontecendo no país. Isso é uma questão para ontem. A gente tem que utilizar os espaços, porque hoje em dia, apesar do retrocesso, globalmente a gente conseguiu dar um passo muito importante, que ao invés de a gente falar somente em redução de pobreza ou dar esse recorte econômico, a gente está conseguindo falar, Nações Unidas inclusive, sobre redução de desigualdade. E quando você pega esse contexto de desigualdade, aí você tem caldo, você tem condição de você pensar em várias dimensões de que por que é que o movimento social é importante, por que é que as nossas organizações são fundamentais e por que é que a gente não está conseguindo fazer com que a voz dessas pessoas e comunidades que têm essa perspectiva de igualdade e justiça social, que eu acho que foi o grande referência hoje de manhã, né? Diferença entre legislação, justiça social, etc. Por que é que a gente precisa estar nos espaços decisórios que não estamos mais? Então, eu acho que são essas as sugestões. Obrigada. O marco regulatório, pelo menos eu compreendo, ele abre a agenda legal, mas ele abre para voltarmos a discutir qual é o nosso papel na sociedade civil. Ele abre para aquelas organizações, para a maioria das organizações do nosso campo, e aí eu acho que a gente vai ter que entrar numa discussão maior, Nissandra, o que é este nosso campo? Porque se nós formos pensar só no campo da ABONG, nós somos muito poucas para este enfrentamento necessário na sociedade. Nós temos que avaliarmos isso na nossa capacidade de reação, que a questão da maioridade penal, por exemplo, nós só teremos capacidade de reação. Primeira questão, se não tivéssemos organizações deste campo, não teria tendo nenhuma reação. Por outro lado, qual vai ser a nossa capacidade deste investimento que é feito de reação em contraposição à maioridade penal? E para finalizar, nessas andanças que eu tenho feito aí para falar do marco regulatório, eu tenho observado exatamente, aí eu não sei em que momento nós fazemos esse contraponto nessa consulta, criminalização versus potencial de organizações, que essa agenda do marco regulatório coloca como a possibilidade de discutir. Porque aí nós entramos nas nossas questões, nos nossos problemas, e aí tem tudo, é legítimo acessar recurso público, não é legítimo, se vocês são sociedade civil, para que vocês querem saber de dinheiro do governo, como se o dinheiro fosse do governo? Tem um amplo debate aí a ser feito e uma agenda imensa que essa consulta não dará conta. Muita gente aqui falou nisso, né, no retrocesso. Então, se as organizações da sociedade civil são, enfim, instituições importantes para um ambiente plural, democrático e garantidor, né, enfim, dessa pluralidade na nossa sociedade, conviver com práticas administrativas, né? Então, às vezes não leis, mas portarias, normas e decisões tomadas pela burocracia, né, no que o Mário chamou aqui de um ativismo burocrático, né, do burocrata, transforma o nosso ambiente num ambiente inóspito ao desenvolvimento das organizações, né? E eu acho que aí, enfim, a gente tem esse problema. E na pauta de financiamento público e tributação, que é uma pauta que, infelizmente, o estudo não identificou, mas eu reafirmo aqui minha sugestão no sentido de deixar isso muito claro, de que
existe um problema sério com relação à questão tributária no Brasil e que ele é, sim, uma pauta prioritária para essa questão do ambiente jurídico institucional, mas que não foi tratado, enfim, porque ia necessitar uma profundidade, um tempo aí que o projeto não dispunha. E aí, olhando para a agenda, né? Então, quando eu olho para a agenda, eu vejo, enfim, a Lei 3.019, né, como uma oportunidade, né, justamente como a Eleutéria coloca aqui, enfim, de a partir, porque ela vai entrar em vigor e ela vai trazer muita, enfim, discussão com relação a essa pauta. Então, aí a gente tem uma grande oportunidade de se colocar enquanto a BONG, enquanto instituição, como um produtor de conhecimento, um parceiro qualificado para essa discussão, que não se limita à Lei 3.019, que ela é muito maior. Então, ela é da pauta do marco regulatório, aí, no sentido mais amplo, né, das questões de financiamento, títulos, certificados, e ela também pode ser uma ponte para essa discussão maior de que sociedade civil é essa e que democracia é essa que a gente busca. E eu vejo nas atividades recentes que a BONG faz e que eu também estou pessoalmente envolvida, também é uma oportunidade, um caminho já trilhado aí na questão de parcerias com núcleos e centros acadêmicos que fazem e podem, enfim, buscar essa pauta comum para ter mais informação especializada e com profundidade, porque é isso, enfim, são muitos assuntos, muitos temas, e a gente tem que descer em algum nível de profundidade em muitos deles. Ainda não há uma nova hegemonia, mas houve certamente, e para mim a hegemonia, que eu chamaria assim, uma hegemonia de solidariedade, de uma visão solidária de sociedade, terminou no Brasil em março desse ano, eu diria. Acho que não há um novo polo hegemônico ainda, mas tá em disputa isso, né? E essa disputa e essa polarização social, ela tem um efeito negativo, lógico, está aí a repressão e a criminalização que está havendo do movimento social, mas ela tem um elemento positivo também, porque ela ajuda a gente a estabelecer um diálogo com a sociedade. E aí aumentar a incidência, e me parece que a sociedade civil no Brasil está acuada nesse processo, né? Tem iniciativas pontuais e locais sendo puxadas por alguns atores, muitos atores inclusive da academia, muitos atores políticos, enfim, mas pouco puxada pela sociedade civil. E aí, claro que a gente tem um processo, e sempre, né, de ampliar a possibilidade de atuação da sociedade civil através desses elementos aqui, formação, operação, acesso a recursos, diálogo com o governo, tudo isso é importante e necessário. Mas nesse momento, acho que a sociedade civil tinha que estar puxando, né, essa discussão de pontuar de uma disputa realmente de valores hegemônicos. Que sociedade a gente quer? A gente vai retroceder para uma sociedade individualista, quase fascista, né? Em que as pessoas não têm mais porquê. Até no passado era feio dizer que era a favor da ditadura mesmo, a gente sabendo que sempre houve setores que querem isso. Agora não tem mais problema, e as pessoas sobem em cima de um caminhão para dizer isso no microfone. E esses dias eu passei aqui perto de uma passeata e eles diziam: quem está no poder são os favoráveis ao estupradorzinho e aos direitos humanos, é todo esse povo que está aí e é contra eles que a gente tem que lutar. Isso nos diz respeito também enquanto sociedade civil, né? Então eu acho que esse é um momento que a gente tem um mal maior, né? E que a gente tem que unificar tem que fazer um processo, infelizmente com o carro andando, porque o momento em termos de recursos, de financiamento é muito ruim, e é ruim internacionalmente também, e essa onda de retrocesso de direitos conservadora, ela é internacional, ela não é só aqui no Brasil, né? Mas a gente vai ter que fazer esse processo. Acho que, apesar de não termos o melhor momento em termos especialmente de financiamento, mas vamos ter que puxar, não podemos nos omitir, né, de nos furtar, de pautar um processo, por um lado de resistência, mas que também tem que ser de avanço, eu acho. A gente tem que pautar uma agenda positiva. Tu mencionaste muito bem, acho que o tema do aborto, por exemplo, não dá para, num processo de resistência, também abandonar pautas difíceis, né? Ao mesmo tempo, aí estou a fim de falar, perguntar, né, para você. E aí, as fundações empresariais, se nós estamos falando de um momento desfavorável, né, de repressão, né, de criminalização, eu queria saber, por parte do ponto de vista das fundações empresariais, imagino que a
situação bem diferente, né? Deve ser bem mais favorável do que para nós, né? E aí, eu acho que a gente precisa, de fato, eu acho que não é possível a gente pensar num ambiente favorável para as organizações da sociedade civil. Nós temos 291 mil organizações da sociedade civil, né? Dentro desse conjunto, 30% são organizações religiosas, né? Inclui também organizações de assistência social, que estão, na sua maior parte, na região sul e sudeste, né? 3/4 das organizações de assistência social estão nas regiões sul e sudeste, e o inverso, a maior parte das organizações de defesa de direitos, que são aquelas que no estado do seu campo, vamos dizer, são 42 mil organizações, a maior parte na região nordeste. Então, até a estatística que o Silvio apresentou, né, na região nordeste, nós temos mais ou menos uma organização para 3.600, uma organização de defesa de direitos para 3.600 cidadãos. No Brasil, é uma para 4.200 e poucos, né, organizações. O cálculo é a partir da pesquisa Faz-Fio, né, que a gente pode fazer essa relação. Né? Então, de uma certa forma, o mapa da assistência social exatamente não está acompanhado pelo mapa da defesa de direitos, exatamente o contrário. E chegando então a isso, eu acho que esse ABUM, esse ABUM só tem 300 organizações, ao mesmo tempo ela representa um campo de organizações muito maior, porque aí aproxima mais de 42 mil organizações na defesa do direito, das 55 mil que estão atuando na área de políticas públicas, porque no fundo essa remuneração é justamente isso, em cima dessa identidade de organizações que tem um papel de defesa de direitos, né, de implementar políticas públicas. Não acho que as organizações de assistência social estejam passando pelas mesmas dificuldades em termos de acesso a recursos, em termos de expressão, né? Venezuela, Bolívia, Equador, Nicarágua também, né, como países de esquerda estão proibindo também a existência de organizações, né? A Índia é um país hoje de direita, né, com o primeiro-ministro de direita, mas só para fazer, são organizações, a gente está falando de organizações também de um certo tamanho. Lá em Salvador, né, na Bahia, organizações pequenas, né, do subúrbio estão sendo impedidas de ser criadas pela SUCAM, pela Secretaria Municipal de Uso do Solo, né, porque elas não estão na rua principal. Quer dizer, até me pergunto, elas nem conseguem, não são proibidas de ter habitados, elas nem conseguem, né, chegar de uma forma legal. Né. Me pergunto até se como dizer, se o poder público tem o direito, de fato, de desautorizar, de não autorizar a criação de organizações porque elas não estão na base principal do subúrbio. Né? Também, eu acho que mas então é isso. Tem um lugar que a gente está olhando. Eu gostaria de ter os comentários aí exatamente sobre a pesquisa. Né? Eu acho que o texto precisa, embora assim, o que Bel apresentou aqui foi um resumo do relatório. E falar sobre o resumo de relatório é complicado, porque ele não é o relatório. Então, eu quero pedir antecipadamente desculpas se meu comentário não corresponder à realidade do trabalho que está sendo apresentado. Eu achei que ele está sendo, o texto está muito bondoso com o atual momento. Eu acho que ele precisaria abordar com mais ênfase o processo de reprocesso que está acontecendo no Brasil no tratamento das ONGs. Ele precisaria ser mais, vamos dizer assim, reativo, mais fazer uma análise de conjuntura muito mais apropriada, muito mais corajosa, inclusive na relação com o marco regulatório das ONGs, a nova legislação. Porque se a nova legislação, e aí a gente tem que fazer um meia-culpa com uma bomba. Se o novo marco regulatório de alguma forma representa um avanço, mas ele também traz do seu seio retrocessos terríveis. E aí já vou para a última coisa que eu queria falar lá no fim que é o seguinte, eu acho que tem questões, inclusive, passíveis de ter questões lá no marco regulatório que são passíveis de serem questionadas na justiça, nos tribunais, que é a questão, por exemplo, do papel dos dirigentes das ONGs. E depois, assim, acho que é preciso também conceituar, já foi dito aqui, mas eu queria repetir, uma filosofia, para refutar uma filosofia que está sendo instalada no Brasil, de que dinheiro público é dinheiro do governo. É como se o dinheiro que fosse
assim, o governo é o órgão arrecadador. Ele tem a função de arrecadar. Mas esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é da sociedade. E o governo se apropria desse dinheiro, desse recurso, e trata esse recurso como se fosse, inclusive como se ele fosse o grande guardião e o grande administrador honesto, como é o nome, transparente desse recurso que na realidade não é verdade. Depois vem um processo de desrespeito às resoluções. O Conselho se reúne, é democracia participativa, é um negócio bonito, é uma coisa da experiência brasileira, o que a gente fez lá do Fórum Social Mundial da Tunísia. Mas quando você publica a resolução, porque o Conselho tem autoridade deliberativa, você faz a resolução e o governo não publica a resolução. Quer dizer, e aí como é que você executa a política? Se ele mesmo desrespeita aquilo quando ele não concorda com a ação que foi, e ainda mais agora, recentemente, há uns 3 anos, a resolução 810 do Tribunal de Contas da União, que proíbe no âmbito, infelizmente ainda é no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, não se estende ainda para todos os órgãos de governo. O Acordo 810 impossibilita que conselheiros que estejam no CONANCA, que é o meu caso, acessem a instituição, acessem recurso público naquele edital. Nós tínhamos conseguido, com a política da participação, nós tínhamos conseguido suspender os efeitos do Acordo 810, mas agora, com a derrubada, ele voltou, né? Esse 810 voltou. Então, isso é claramente um processo de criminalização das instituições, e acho que o texto precisa abordar essa questão desse processo de criminalização do que as outras instituições do Brasil. Obrigado. Então, o problema para nós, eu acho que um desafio nós temos que também promover ajustes internos, ou seja, nossas organizações têm que fazer ajustes internos. Não é somente um problema de comunicação, é um problema também de agenda, ou seja, nós precisamos ter claro que, de repente, algumas das proposições que nós estamos fazendo não tem mais vigência social. Eu não estou dizendo desse grupo que está aqui, não. Estou dizendo como a organização da sociedade civil em geral. De repente tem uma organização que está propondo coisas que não tem mais por que propor, não precisa mais de propor. Elas têm que se ajustar e qualificar. E nós não estamos. Esse processo, para nós, está sendo um processo muito reduzido ainda. Eu acho que a gente precisa trabalhar melhor essa questão. Então, eu acho que falta para nós ainda um tanto de autocrítica dentro do que nós estamos propondo, dentro do que nós estamos fazendo. Por que só, por exemplo, que falou da reforma agrária? Eu sou um cara que, desde pequenininho, adoro a reforma agrária e briguei por isso a vida toda. Mas a forma que nós estamos colocando esse tema está sendo uma forma aceitável, palatável para a sociedade? Entende? De repente, não. Então, o que nós temos que fazer? Não é abandonar a luta pela reforma agrária, tem que continuar a luta. Mas tem que continuar essa luta com a capacidade de trazer da sociedade as reais e as demandas efetivas que a sociedade possa ter em relação a determinada política. Isso nós não estamos fazendo isso. Eu acho que nós não estamos fazendo isso adequadamente. Então, para por isso. Acho que tem alguns indicadores, né, que são importantes de ser atentado. Então, por exemplo, né, a questão que a Paula traz da agenda tributária. As empresas vêm há bastante tempo tendo avanços em termos de simplificação tributária que as organizações simplificativas não tiveram. Né? Então, tudo bem, não é um retrocesso, mas é um avanço. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o novo marco regulatório, se ele traz avanços importantes, a gente tem um risco, né, de se ele vai criar um regime de excepcionalidade, né, judicializando questões, talvez ele aprofunde a insegurança jurídica que ele pretendia também combater. Então, às vezes tem efeitos adversos dessas tentativas de avanço também. Então, se a gente for olhar para aspectos específicos desse ambiente, há indícios, né, talvez de um encolhimento, apesar de um pouco uma ordem institucional estável. E quando a gente olha para a questão dos recursos, né, eu acho que ela coloca de novo desafios. Né? Então, seja da questão que vocês trazem da classificação, né, a questão das religiosas, 28% são só organizações que administram cultos. Se é uma organização de educação ligada à igreja, ela está classificada como educação. Então, quer dizer, a extensão é ainda maior, a influência, né,
dos grupos religiosos na sociedade civil. Né? Então, esse percentual é só das que trabalham com direito público. A questão que eu queria trazer, que tem a ver com o financiamento, é que há, de forma crescente, uma visão da sociedade civil, seja a partir do governo ou de organizações privadas, como institutos e fundações, de que as organizações da sociedade civil são, antes de qualquer coisa, prestadoras de serviço. E é dessa maneira que elas se relacionam com isso. Então, você pode até haver transferência de recurso, mas ela está inserida numa determinada lógica. Dois pontos que são importantes. Um é a questão de mexer nos entraves e incentivos para doações de pessoas físicas, né? Então, seja a questão de tipo TCMD, que é um obstáculo claro às doações, seja na discussão de um incentivo para a pessoa física mais horizontal, que a gente tem hoje, nesse sentido ele é mais generoso para as empresas do que para as pessoas. Né? E o outro tema, e ele pega os dois lados, né? Quem está dando recurso e quem está recebendo recurso. E o outro tema é o tema da transparência, né? Que você traz, e eu acho assim, é um tema que vem crescendo, que vem ganhando espaço, né? Eu vejo isso positivamente, isso não só no Brasil, porque é um tema globalmente que vem ganhando força. E eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade de discutir a questão da transparência a partir da visão das organizações, porque a gente acredita que faz sentido ter transparência, e não esperar que isso venha de cima, né? Que venha uma regulação que imponha determinadas fatores de transparência, ou a extensão da lei de acesso à informação que obriga também as organizações a se enquadrarem num formato que não nos é próprio. Então, acho que a gente não deve esquivar, né, dessa discussão da transparência, porque ela pode ser importante em termos de construção de legitimidade, de diálogo com a sociedade. Então, lidar com um conjunto de questões que são importantes para esse ambiente mais favorável que a gente quer construir. Se é um ambiente propício. O segundo é André, a palavra aderência. E o terceiro, que ficou muito presente em todos os temas, essa disputa de hegemonia em relação ao trabalho das ONGs e dos movimentos populares. E, se é que me é permitido fazer uma síntese de tudo que foi discutido, parece que a palavra crise diria tudo. Quer dizer, tudo isso que nós colocamos é fruto de uma crise. E eu aqui, com a Maria de professor, vou me socorrer da origem grega dessa palavra. Crise, no grego, é discernir, distinguir. E eu acho que isso é que foi tentado durante toda a manhã. Onde estão os pontos de bloqueio das ONGs e onde estão os pontos de legitimação? Onde é que ela está progredindo e onde é que ela está sendo impedida de agir? Para isso, eu acho que uma coisa que nos socorreria muito aqui, voltado ao campo do direito, é voltarmos ao sujeito de direito, que é a própria atenção das ONGs. Esse sujeito de direito é alguém injustiçado, pobre, sem o ter, sem o poder, e justamente as três ordens principais da Constituição Federal, o ter da ordem econômica, o poder da ordem política e o ser da ordem social. Essas três ordens da Constituição são um fracasso para esse sujeito de direito. Elas não estão funcionando. Então as ONGs, ao meu ver, estão muito voltadas justamente para empoderar essas três possibilidades, tanto da ordem econômica, vocês falaram muito em financiamento, tanto da ordem política, vocês falaram muito em hegemonia, né? Como na ordem social, que é a recuperação desses direitos. Fazer com que os direitos humanos fundamentais, sociais, sejam priorizados em relação aos direitos patrimoniais, que são hegemônicos nas decisões do poder público. E para isso eu me permitiria, gente, colocar para vocês exemplos históricos de que essas três ordens não são conquistadas pela lei, sempre são conquistadas contra a lei. Dou o exemplo dos quilombos, dou o exemplo das aldeias indígenas e dou o exemplo dos acampamentos. Mostram aí três, os negros, os índios, os sem terra e os sem terra,
sempre conseguiram espaços de legalidade e posse desobedecendo a lei. Então deixem a desobediência da lei dos movimentos, gente. As ONGs, eu acho que tem que ter essa aderência. Elas vão fazer essa aderência a esses movimentos populares. Eu acho que um grande papel das ONGs é justamente o de dar apoio a essa. Porque se as ONGs ficam na lei e nós, os movimentos populares, tratamos de desobedecê-la. E aqui eu me socorro, gente, não é palavra minha, me socorro de um pensador que tem sido muita inspiração para nós, que é o Boaventura de Souza Santos. O que o Boaventura diz? Ele diz: tratemos de fazer ilegalidades pré-reformistas. Ilegalidades pré-reformistas. Qual é a área aqui do Rio Grande do Sul ou do país, gente, que foi desapropriada pelo INCRA antes de uma ocupação? Justamente aí está a prova de que as conquistas são feitas. Aí que vem a lei depois. Bom, agora temos que reconhecer, porque realmente não dá para. Então são ilegalidades pré-reformistas. Depois da conquista, diz o nosso Boaventura de Souza, aí nós podemos passar para as legalidades pós-revolucionárias. Ou seja, são micro-revoluções que o povo faz, os movimentos populares fazem, que valem como depois for poder de barganha para dizer, não, vamos continuar com a ruptura ou vamos negociar. Quer dizer, depois da conquista nós podemos ampliar o espaço de liberdade de posse que foi conquistado com aquelas ilegalidades pré-reformistas, né? E aí nós temos um campo jurídico extraordinário, as ONGs também, gente. O direito alternativo, o direito achado na rua, a nova escola jurídica da Universidade de Brasília estão fornecendo um equipamento extraordinário de argumentação e de empoderamento para nós darmos esse apoio aos movimentos populares e tratá-los de fazer o respeito a eles, né? Foi muito comentado aqui a criminalização, ela vai continuar. O ambiente propício que o professor colocou nunca vai acontecer enquanto nós tivermos um sistema capitalista. Então o nosso desafio é não cansar, não desistir, né? Nós precisamos, essa indignação ética que grita no coração de vocês todos, com essa injustiça social que está aí, né? Isso é uma coisa permanente, porque o capitalismo vai continuar mantendo essa injustiça social e ampliando, como nós estamos vendo hoje pela acentuação da crise. Bem, faltaria uma palavra aqui sobre a chamada democracia participativa pela qual nós tantos lutamos. Esse espaço, gente, também não é conquistado pela lei. Até aquelas disposições, eu vou citar aqui o artigo 2º do Estatuto da Cidade, com quem eu trabalho, lá tem 3 incisos no artigo 2º garantindo a participação social. Ninguém pode mudar uma vila de lugar, uma gente oprimida que está lá dentro de uma favela, como está acontecendo aqui em Porto Alegre agora. Conseguimos instituir 12 áreas especiais de interesse social. Quer dizer, é o reconhecimento que o poder público fez da tal ilegalidade pré-reformista, né? E, no entanto, o prefeito agora nos acusa, e já foi concedida uma liminar a favor dele para eliminar essa lei. Vejam um exemplo aí, nessas 12 áreas deve ter seguramente umas 30 mil famílias, né, aqui de Porto Alegre, de gente pobre, que é sujeito com o qual a gente trabalha, e as ONGs e os movimentos populares também. Por que ele conseguiu eliminar? Nos acusando de não ter feito audiência das comunidades